A Samsung não para de aprimorar os seus notebooks tops de linha. Um dos principais destaques é o novo Galaxy Book 2 Pro, um notebook premium, super fino e muito leve, construído inteiramente em metal, com tela AMOLED e certificação de qualidade Intel Evo. Nós já fizemos um vídeo de unboxing dessa belezura e neste vídeo de hoje nós iremos apresentar a você todos os resultados dos testes que a nossa equipe fez nele. Agora sim, nós iremos saber tudo sobre o seu funcionamento. Então, vamos lá! A marca Galaxy você com certeza já conhece. Nós já tínhamos feito um vídeo da primeira geração, que agora tiveram o nome atualizado para Samsung Galaxy Book 2 Pro, contando com várias novidades na configuração interna, como por exemplo, os processadores Intel Core de 12ª geração e a novíssima GPU dedicada Intel Arc 3, que é a primeira família de GPUs dedicadas da Intel. Também foram lançados modelos da família Samsung Galaxy Book 2 360, que são aqueles notebooks da categoria dos conversíveis, ou então também chamados de 2 em 1. Estes têm tela de 13.3 polegadas e você pode abrir essa tela em 360 graus, transformar o notebook em um tablet, por exemplo. Por isso que ele é chamado de conversível. Só que estes Book 2 360, ou seja, os conversíveis, vêm com processadores mais básicos e não vêm com GPU dedicada. Neste vídeo aqui, vamos falar especificamente do modelo Galaxy Book 2 Pro de código NP950XEE-XA1BR, com tela de 15.6 polegadas tradicional, que não gira. Para você ficar por dentro de grandes oportunidades de compra deste e de outros notebooks, é importante que você faça parte dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. É uma maneira simples e muito eficiente de você ficar por dentro de grandes promoções, ofertas, cupons, muitas vezes até exclusivos, e assim comprar o seu notebook, economizando tempo e money, cash money, que é basicamente a mesma coisa, né? Tempo e dinheiro. Aliás, dinheiro é tempo. Para fazer parte dos grupos não precisa gastar nada, nem mesmo tempo. Questão de segundos e você já está nos grupos. Basta clicar nos links de convite que vão estar no primeiro comentário do vídeo fixado, na descrição ou então aqui no izinho. Faça parte do clubinho. Caso os grupos estejam lotados, não se desespere. A gente sempre atualiza os links. Voltando para essa bela máquina, uma das novidades em relação à geração passada é que agora ele é inteiro construído em metal, com tampa em alumínio anodizado, que dificulta a oxidação, e o corpo em liga de magnésio, bem mais resistente. Outra novidade é a cor grafite, diferente da versão que vinha na cor branca. O peso é de apenas 1,17 kg e a espessura é de incrível 1,3 cm. O restante das medidas você confere na tela agora e é bem semelhante ao modelo do ano passado, com espessura e peso levemente maiores em virtude da adição da GPU dedicada. Na tampa tem o entalhe que facilita a abertura. Mesmo assim, é preciso um pouco de esforço para abrir a tampa com apenas uma mão, porque existem ímãs que seguram a tampa fechada. O painel abre em aproximadamente 120 graus e a dobradiça centralizada funciona muito bem. Quase não balança. O destaque fica para a espessura dessa tela, que continua finíssima. Essa espessura se deve ao fato da Samsung ter mantido o painel com a tecnologia AMOLED, onde cada pixel emite a própria luz. Então, a tela é construída em menos camadas. Não precisa ter uma luz de fundo. Essa tecnologia também permite um contraste absurdo de 1 milhão por 1, com tons de preto muito profundos. Na tecnologia AMOLED acontece o seguinte, galera. Cada um dos pixels pode ser completamente apagado, fazendo com que a cor preta seja supernatural. Não existe luz ali, porque trata-se da completa ausência de luz mesmo. No LED tradicional, a luz de fundo fica acesa, deixando o preto levemente cinza. O tamanho da tela é de 15.6 polegadas, na proporção clássica de 16:9, com resolução Full HD. As telas AMOLED são todas semelhantes ao ângulo de visão IPS, ou seja, não distorcem as cores quando você olha para ela de outros ângulos que não seja de frente. O brilho de 500 nits é muito bom, inclusive para ambientes externos, bem iluminados, mas o acabamento é brilhante e isso pode gerar reflexos um pouco incômodos. Por fim, para os profissionais que trabalham com imagem, a fidelidade de cores informada é de 120% na escala DCI-P3, um padrão utilizado pela indústria cinematográfica americana,
que vem se popularizando cada vez mais. A qualidade é absurda, galera. Realmente uma ótima tela para todo tipo de uso. Logo acima da tela a gente tem uma pequenina webcam. Ela tem uma resolução Full HD de 1080p, o que é um diferencial. Geralmente as webcams têm resolução de 720p, né? E nós vamos testar a qualidade desta câmera agora. Ok. Nós temos, parece que a câmera está com um recurso de privacidade ativado. Bem, aqui na tecla F10, galera, a gente tem ali um bonequinho ali, um cadeadinho, e este ícone sinaliza o recurso de segurança, aliás, o recurso de privacidade do notebook. Se você teclar essa tecla, vai acender um LED azul e a câmera vai ficar desligada. Você não vai conseguir ver a câmera. Esta, senhoras e senhores, é a imagem da câmera do Samsung Galaxy Book 2 Pro. É uma câmera muito boa, como você está vendo. Vai ser útil não só para videoconferências, mas também para alguns vídeos leves e não muito sérios para a internet, por exemplo. Uma câmera bacana, pelo fato de ela ter uma resolução Full HD, isso contribui bastante também, né? É isso, galera. E agora falando sobre o teclado, ele é do tipo membrana, vem no padrão ABNT2 e é retroiluminado em branco, com 3 níveis de brilho. Existe um sensor de iluminação ambiente que desliga a luz do teclado quando está muito claro. E parece que não tem como desativar isso. Ou seja, você só pode utilizar o recurso da iluminação em ambientes escuros mesmo. As teclas são baixinhas, grandes, silenciosas e super confortáveis, mesmo em digitações de longos períodos. Tá aprovadíssimo. Para finalizar, tem um leitor biométrico aqui no canto superior direito, junto com o botão de Power. O touchpad tem um tamanho acima da média, é bem liso e funciona muito bem, sem delays. Mas os cliques são meio pesados no centro e na parte de cima aqui também, afundando um pouco ali o corpo ao pressionar. Nessa faixa de preço, poderia ser melhor. Sobre as portas e conexões, mesmo sendo super fino, as opções são bem boas. Do lado esquerdo, a gente tem uma conexão HDMI, uma conexão USB-C comum e uma conexão USB-C com Thunderbolt 4. Já do lado direito, a gente tem um leitor de cartões microSD, uma conexão USB 3.2 do tipo A e o combo de áudio, fone, microfone. Tá de bom tamanho, né? De comunicação sem fio, a gente vai ter Bluetooth versão 5.1 e Wi-Fi 6, do tipo AX. Sobre a qualidade do áudio, os alto-falantes ficam aqui na parte de baixo, tem uma qualidade acima da média, mas poderiam ter um volume um pouquinho mais alto. No uso do dia a dia não chega a incomodar, tendo até uma boa reprodução de médios, graves e agudos para ouvir músicas e ver filmes, séries e reproduzir demais mídias. Bora falar de hardware? Bem, o processador é um Core i7 de 12ª geração, mais especificamente o i7-1260P, da novíssima série P. Ele tem 12 núcleos, com 16 threads e 18 MB de cache. Os núcleos, nestes processadores de 12ª geração, são divididos entre núcleos de performance, 4 núcleos de performance no caso deste processador, e núcleos de eficiência energética, no caso desse processador, 8. Talvez a maior novidade de todas seja a nova GPU dedicada Intel Arc 3, A350M, com 4 GB de memória do tipo GDDR6. Vamos falar mais para frente de detalhes mais específicos desta, que é a primeira placa de vídeo dedicada da Intel. De memória RAM, neste carinha aqui são 16 GB do tipo LPDDR5, soldados na placa-mãe. A frequência é de 5.200 MHz, o que é rápido, e é provável que funcione em Dual Channel. Mas, nas nossas análises, a gente não conseguiu confirmar isso. Não tem slot de expansão, então o máximo é 16 GB mesmo. De armazenamento, a gente vai ter um SSD da marca Samsung, que é de 1 TB, do tipo NVMe geração 3x4. Os resultados dos testes feitos no Crystal Disk Mark, você confere na tela agora, com boas taxas de leitura e taxas de escrita na média. Será que é possível rodar alguns games radicais no Samsung Galaxy Book 2 Pro? Bem, é isso que a gente tentou descobrir nos testes em games. Ele não é um notebook gamer, mas a GPU dedicada Intel Arc 3 A350M é uma GPU dedicada, otimizada para resolução Full HD, segundo a própria Intel. Então, a gente resolveu testar nessa resolução. O primeiro jogo testado foi o FIFA 2022, com 62 quadros por segundo no baixo, 49 quadros por segundo no médio e 38 no alto. Depois foi a vez do GTA V, com 50 quadros por segundo no baixo, 35 no médio e 24 no alto. CSGO também foi testado, com 135 quadros por segundo no baixo, 115 no médio
e 90 no alto. Depois foi a vez do Fortnite, com 70 quadros por segundo no baixo, 45 no médio e 34 no alto. Em seguida, testamos o PUBG Battlegrounds, com 37 quadros por segundo no baixo, 25 no médio e 18 no alto. Por último, testamos o Assassin's Creed Valhalla, com 27 quadros por segundo no baixo, 13 no médio e apenas 5 no alto. O Assassin's Creed a gente testou meio que de zoeira, né? Como ele é um jogo AAA super pesado, é lógico que ele não ia rodar assim tão bem nesse notebook aqui, né? Justamente por não se tratar de um notebook gamer feito para rodar jogos desse tipo. Mas aí vai que né? Mas a gente precisa fazer alguns esclarecimentos sobre a GPU dedicada Intel Arc 3 A350M. Porque mesmo nos jogos que tiveram altas taxas de quadros por segundo, a gente teve grandes oscilações de desempenho. Algo que, como a gente sabe, afeta bastante a experiência durante um jogo. Como é a primeira vez que a gigante da tecnologia se aventura no mundo das GPUs, ainda falta uma base de dados mais consolidada assim, para os drivers. Além disso, tem o fato de a arquitetura ser baseada no DirectX 12, o que acaba afetando e muito o desempenho desta GPU em jogos antigos. Jogos baseados em DirectX 9, como por exemplo o CSGO, acabam sendo muito penalizados em termos de performance. Mas jogos mais modernos, em DirectX 12, como Fortnite, por exemplo, acabam tendo desempenho muito superior. Para citar um exemplo aqui, o The Sims 4 nem rodou nos testes. E não foi nem por falta de poder da GPU, mas sim por uma falta de compatibilidade com os drivers mesmo. A gente acredita que com o tempo estes problemas sejam resolvidos, mas a gente precisa deixar, você, nosso seguidor aqui, ciente de que neste primeiro momento, neste primeiro lançamento, esse tipo de problema pode acontecer. Ficamos aí na torcida pela evolução. Sobre o desempenho da CPU, ou seja, do processador central, em alguns casos ele atingiu picos de 3.9 GHz de velocidade, mas na maior parte do tempo ele ficou abaixo dos 2 GHz, bem longe dos 4.7 GHz, que é o limite máximo para este processador de acordo com a Intel. E o que isso nos indica é que ele tem sim, possivelmente, alguma limitação de desempenho para evitar superaquecimentos. Nós fizemos ainda os nossos testes de benchmark, que são aqueles testes de renderização que têm os resultados divulgados lá no nosso post oficial deste vídeo no nosso blog. O link, como sempre, está na descrição. Nas temperaturas, este aparelho aqui mandou muito bem, com CPU na faixa dos 45 graus em uso comum e na média de 71 graus em atividades intensas. A ventilação do notebook é eficiente na questão de não fazer muito barulho e também não permitir que o corpo do notebook seja aquecido. Você não sente nenhum aquecimento no corpo do notebook. Porém, em alguns momentos, a CPU, ou seja, o processador central, atingiu picos de 90 graus. Não é uma temperatura assim extremamente alta, mas é uma temperatura relativamente alta. E aqui no sul está frio. Nossa, mas está tão frio assim que você está com toda essa roupa? Tá. Isso é importante ficar registrado, Porque em lugares mais quentes, pode ser que estes picos, que aqui ficaram em 90 graus, fiquem mais altos ainda. Sobre a bateria, demora em média 1 hora e 30 minutos para um carregamento completo, com o notebook parado e a tampa fechada. O carregador é similar ao de celulares, com conexão USB-C. De autonomia, ou seja, a duração dessa bateria, dependendo do tipo de uso, ele ficou acima da média do que estamos acostumados com notebooks mais comuns. No mais alto desempenho, com o brilho em 100% na tela, a gente teve 5 horas e 30 minutos. No modo melhor duração de bateria, com o brilho em 50% da tela, a gente conseguiu 7 horas e 45 minutos. No modo econômico, com o brilho em 30% na tela, rodando vídeos do YouTube, 13 horas e 40 minutos. E no teste de estresse do Intel Burn Test, a gente conseguiu 2 horas e 50 minutos. Antes das nossas conclusões finais, é importante lembrar que os notebooks desta família contam com uma série de recursos de integração com todo o ecossistema Galaxy, desde smartphones, tablets e até fones sem fio. Então, isso é um plus do notebook. E agora vamos ao nosso veredito. Afinal, depois de saber tudo o que a gente soube sobre ele, vale a pena comprá-lo ou será que não? Temos um notebook com acabamento muito acima da média, uma super tela com a tecnologia AMOLED e excelente configuração. Então, é inegável que estamos diante de um ótimo modelo
quando comparado com outros ultrafinos premium. O grande diferencial realmente nessa versão é a GPU dedicada da Intel. Então precisamos bater forte nessa questão na hora da compra. A Intel Arc 3 A350M é mais recomendada para edições de vídeos ou então modelagens em 3D. Ou seja, atividades que não necessitem de um desempenho constante de alto poder, como um jogo, por exemplo. Porque se tiver uma queda de desempenho, cai os quadros por segundo. Numa edição de vídeo ou então num programa de 3D, você não necessariamente precisa deste desempenho constante. Numa renderização, por exemplo, pode ser que caia um pouquinho o desempenho ali, mas em seguida retorne. Então sim, vai rolar essas oscilações de desempenho como a gente presenciou nos jogos. Só que falando assim, algumas pessoas podem pensar que não é uma GPU dedicada boa. E ela é uma GPU dedicada boa para certos usos, como eu falei. Ela inclusive tem recursos interessantes como o suporte nativo a Real-Time Ray Tracing, que é aquela tecnologia que permite o cálculo do percurso da luz de forma realista em tempo real. Ela também tem novos codecs e tecnologias de inteligência artificial bem interessantes, como o Intel XeSS. Ficou clara essa parte aqui então, galera? Não é porque ele tem uma GPU dedicada que ele é necessariamente ótimo para jogos. Ou então, se ele não é bom para jogos, a GPU dedicada não presta. Não, depende do uso. Ele, com essa GPU dedicada, vai ser muito útil para tarefas profissionais, como edições de vídeo e softwares 3D, como eu falei. E a gente está falando aqui de um notebook compacto, galera. É um notebook fino, leve, fácil de carregar. Então, portabilidade lá nas alturas. Além disso, a gente tem que ressaltar que o fato da CPU e GPU serem da Intel, né, os dois chips serem da Intel, também é um plus, porque os dois chips podem trabalhar de forma conjunta para otimizar o tempo de renderização, por exemplo, se houver suporte do software. No Brasil, existem poucos modelos premium ultra finos deste tamanho, de 15,6 polegadas. A maioria absoluta tem 14 polegadas ou menos. Então, nós temos aqui diante de nós uma boa opção de compra que mistura leveza, a portabilidade, como eu falei, uma boa configuração, que apesar de não ter ido muito bem nos jogos, vai ser muito útil para tarefas complexas, como eu citei, com tela maior de 15,6 polegadas. O que você acha? Deixe aí nos comentários agora a sua opinião, porque ela é a mais importante de todas. A gente sempre lê todos os comentários. A gente, inclusive, responde quase todos os comentários. Eu espero que você tenha curtido esta análise completa. Deu muito trabalho para fazer os testes, para trazer esse vídeo para você. E tudo que você pode fazer para agradecer é dar o seu like, o seu joinha, porque ele vale muito para a gente também. A sua participação conta muito sempre. Se você não é inscrito no canal, aproveite o momento, se inscreva e ative o sino para você receber notificações do YouTube quando a gente postar novidades aqui para você. Eu e o Samsung Galaxy Book 2 Pro vamos ficando por aqui, mas eu vejo você no próximo episódio, através dos comentários. Aquele abração, boas compras e até lá!